Você é uma daquelas pessoas que sempre fica esperando algo extraordinário acontecer para mudar? Pense você, por que os milagres e acontecimentos extraordinários não têm mudado as pessoas mais? Afinal, o que tem acontecido? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos então à palavra de Deus, pedir que ela possa ser luz para os nossos passos. Quero convidar você que chegou agora a se inscrever no canal. Lembre-se que também no meu canal, Padre Isaac Madureira, temos lá ao caminho com os santos e também vídeos para o crescimento espiritual. Se você deseja entrar nessa dinâmica de cada dia mais crescer na espiritualidade, seja bem-vindo também lá ao meu canal. Vão lá e acesse. Vamos estar juntos também diariamente lá e também tem vídeos semanais de espiritualidade. Bom, aqui temos Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Diz assim a palavra: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para que me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, pois por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar para até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que eles o avisem, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam Moisés, nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esta já é uma realidade que Jesus vai se apresentar para o que vai acontecer com ele. Ele ressuscitará dos mortos, mas isso não será suficiente para aqueles homens acreditarem. Não adianta acontecer fatos extraordinários. Pense você nos fatos extraordinários que nós conhecemos. Milagre de Guadalupe, um quadro que está pintado com uma tinta desconhecida, que flutua, a imagem da íris com uma dimensão tão perfeita e pequenina que até hoje seria difícil para a ciência fazer. O quadro que sofreu ataques e está intacto, a pintura que não se acaba com o tempo, nem o tecido. Inúmeros milagres tem aquele quadro, não cabe aqui. Quem quiser aprofundar, no dia de Guadalupe trabalhei um pouco mais sobre isso. O milagre de Loreto, uma casa de Nossa Senhora, foi transportada lá de Nazaré para a Itália. Um milagre. Milagre de Lanciano, o corpo e o sangue do Senhor que se apresenta ali vivo. É impressionante esse milagre, vocês podem conferir aí na internet. Milagre que acontece no Santo Sudário, talvez a relíquia mais estudada no mundo, que foi ali colocada como um negativo
naquele lençol que só como se fosse uma energia nuclear, vamos dizer assim, poderia criar algo assim no manto. Mostrando um homem ressuscitado com as mesmas feridas, tantos detalhes. Fora os outros milagres aí, quem já sabe pode enumerar aí depois nos comentários vários outros milagres. Por que tantos milagres? Mas mesmo assim, as pessoas não acreditam. As pessoas não mudam. E aí é interessante que esse rico fala o seguinte, que ele tem 5 irmãos, e depois cita Moisés e os profetas. Para o judeu isso é muito interessante, porque Moisés e os profetas é a palavra de Deus. Os 5 tem algo importante, porque relata justamente o número dos livros, que é o Pentateuco. No fundo, é como se dissesse o seguinte, meus caros, se você tem a palavra, só a palavra seria suficiente para criar no teu coração uma mudança extraordinária se você colocasse ela no teu cotidiano. Coloco aqui o testemunho também interessante de um psicólogo, que é o Augusto Cury, que foi lá estudar a palavra de Deus, era um ateu. Começou a estudar Jesus, como ele se comporta diante dos acontecimentos. Ele achava que seria uma pessoa apática. E de repente ele começa a ver um homem extraordinário, com respostas extraordinárias, com uma ação fantástica diante dos acontecimentos. Um homem que emocionalmente se torna exemplo. Ele descobre Deus, descobre este homem de luz capaz de transformar vidas. Como ele faz isso? Olhando para a palavra. Nós, agora que estamos cada dia olhando para a palavra, nós precisamos cada dia aumentar a nossa fé, porque basta só a palavra. Não quero aqui, não é aqui um discurso protestante, não é esse meu sentido, mas para dizer que nós nem sequer precisaríamos dos milagres, porque a palavra é tão rica. Junta isso, lógico, a todo o magistério da igreja, toda a tradição, que nos ajuda a interpretar a palavra. E aí vemos esta força. Só que quando você vai começando a ouvir melhor a palavra, o que acontece é que você começa também a ouvir Jesus no cotidiano, nas coisas simples, e você começa a experimentar e a observar os milagres que acontecem diariamente por obras da providência. Isso vai te encantando, vai percebendo que aqueles milagres extraordinários são grandes luzes, mas esse do cotidiano que transforma a nossa vida, que faz a gente como que renascer a força, encarar os relacionamentos de uma outra forma, ter uma nova visão de mundo, isso é uma graça que, quando compreendida, se tornam aquilo que nos tira do abismo, que nos dá vida, que nos tira deste lugar de tormento, e nós sentimos esse frescor da vida. Você se sente contaminado pela vida, contaminado por esse frescor, como pudéssemos respirar algo diferente a partir que vivemos a palavra. Se não for assim, os milagres não modificam a nossa vida. Vai sempre aparecer aquele bendito questionamento que vai dizer: é um fato isolado. Isso não é verdade. Daqui a um tempo, a ciência vai explicar todas essas coisas. Bom, vamos nos perguntando. E pense também que aquelas pessoas que muitas vezes fecham os olhos para esse milagre, elas precisam que você leve para elas um pouco da experiência da palavra. Conte um pouquinho como você vive a palavra, como ela faz diferença na sua vida, testemunhos de mudança. Isso faz muito mais diferença
às vezes é muito mais palpável para algumas pessoas e podem modificar a história da vida delas. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.